Olá, meu nome é Luciara e hoje vamos falar sobre criatividade e inovação. Então, a gente vai falar sobre os dois conceitos, a diferença de criatividade e inovação e alguns exemplos de produtos que foram trabalhados com essas ideias. Então, quando a gente fala de criatividade, o que vocês acham que é? Geralmente, quando eu falo criatividade, as pessoas relacionam criatividade a um dom, a algo que se recebe dos céus. Sempre eu escuto os alunos falando: ah, professor, eu não sou criativo. Ah, para ter criatividade precisa de uma inspiração divina. Mas criatividade é um processo mental de geração de novas ideias. Então é uma coisa que a gente pode aprender, a gente pode exercitar. Então a ideia é sempre pensar diferente, é pensar fora da caixinha. É ter a habilidade de gerar ideias originais e úteis. Por exemplo, vocês conhecem essa marca, né? A Starbucks. Como que aconteceu esse envelopezinho que a gente usa frequentemente na cafeteria? Um consumidor, ele ficava na mesa e via que os consumidores pegavam o copo da Starbucks e sempre machucavam a mão por conta da temperatura do copo. Então, as pessoas às vezes enrolavam um guardanapo, às vezes colocavam um papel para poder segurar o copo com o café quente. E nunca dava certo, às vezes as pessoas se machucavam. Então ele teve uma ideia super simples, que foi criar esse envelope de papelão com a marca da cafeteria e com o tamanho exato do copo. E ele hoje cobra alguns centavos por cada envelope desse que é usado na cafeteria. Hoje ele não precisa nem mais trabalhar por conta disso daqui. Foi uma ideia super simples, super original, mas que resolveu um problema do dia a dia. Então, a ideia de ser criativo é solucionar os problemas do dia a dia. É olhar para as mesmas coisas como todo mundo olha, mas pensar algo diferente. E como que a gente consegue pensar algo diferente vendo as mesmas coisas? Pablo Picasso dizia que o principal inimigo da criatividade é o bom senso. Então, a ideia é não ter muitas limitações, não é limitar os nossos pensamentos. Eu sempre sugiro aos alunos que visitem que vá ao cinema, que vá para peças de teatro, que faça coisas diferentes, para ter bagagem, porque para ser criativo tem que ter bagagem, não é simplesmente algo que aparece, uma lâmpada que acende, como acontece geralmente nos desenhos animados. A invenção tem uma história da invenção do balão de ar quente, que os irmãos que inventaram o balão de ar quente, eles viram uma camisola voando por perto de um fogo, porque o ar quente subiu na camisola e a camisola acabou subindo. Então eles tentaram aplicar o que aconteceu com a camisola no balão de ar quente, e acabou funcionando. Então existe uma série de estudos sobre criatividade buscando investigar, construir uma definição em si. Não tem uma definição muito clara. A concepção de criatividade pode variar conforme a cultura e o período que a gente está falando. Então, aquilo que eu estava falando, a criatividade não é uma lâmpada na cabeça, como muitos desenhos animados representam. É uma conquista nascida de intenso estudo, longa reflexão e persistência e interesse. É um conceito que um psicólogo americano fala. A criatividade é a capacidade de encontrar respostas inusitadas, às quais se chega por associações muito amplas. Para ter essas associações é necessário ter bagagem, como eu havia comentado. E a inovação? Criatividade e inovação são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, mas para a gente ter uma inovação é preciso ter criatividade, concorda? Criatividade é pensar coisas novas. Inovação é fazer coisas novas e valiosas. É você criar algo que você possa introduzir no mercado. E quando a gente fala de inovação, não é simplesmente mudar uma coisa abruptamente, fazer uma coisa muito diferente. É você sempre pode pensar um processo de uma forma diferente, mas que possa funcionar muito melhor do que antes. Quando a gente fala de inovação, não necessariamente precisa ser uma coisa muito diferenciada. A inovação é a implementação de um novo, uma coisa melhorada, um produto, por exemplo, um processo de trabalho, né? A nova ideia é julgada e valiosa e colocada em prática. Se o mercado aceitar, vira inovação. Nem sempre é o resultado de uma criação, de algo totalmente novo. Pode ser simplesmente aquilo que eu havia falado, uma sucessão de novas coisas que estão sendo feitas. Pode ser a combinação original de coisas já existentes.
Então, para a gente ter uma inovação, é preciso ter criatividade, mas criatividade e inovação são coisas diferentes. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente de inovação no mercado de trabalho, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Até lá!